Eu estou aproveitando que eu quero falar aqui fazendo uma casadinha, né? Falei do amor. Claro, o amor é inesgotável, é um assunto inesgotável, porque falar do amor é falar de Deus. Aí não acaba nunca, é um assunto que vai embora. Por exemplo, muita gente tem problema de entender Coríntios 13, 1 Coríntios 13. Por quê? Porque, num primeiro momento, 1 Coríntios 13, vou abrir aqui, fala dos dons espirituais versus o amor, né? Talvez seja um dos capítulos da Bíblia mais famosos, porque eu já vi até gente incrédula gostar de 1 Coríntios 13, como era o meu caso. Eu incrédulo lá no quartel alguém me entregou um folhetinho com uma rosinha vermelha, escrito o amor. Era Coríntios 13, eu não sabia, nem entendia. Mas lendo sobre Coríntios 13, eu já lia e me dava assim um nó na cabeça. Eu dizia, cara, quem é essa pessoa? Quem é esse amor? Porque ao mesmo tempo que ele está falando de amor, você lê e vê que não pode ser um sentimento. Não dá para ser um sentimento. Parece que ele está se referindo a alguém. E por muito tempo, mesmo sendo incrédulo, eu lia, gostava, eu guardava. É uma das poucas coisas cristãs que eu guardava, era esse folhetim escrito o amor. Impressionante, me tocou de primeira. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Não tinha nem entendimento dos dons espirituais, no meu caso. Se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, olha a fé de volta aqui, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua, agora chocou geral, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. Por que me chocava essa parte? Porque na minha cabeça não havia nada com mais amor do que esse altruísmo, capaz de entregar todos os bens aos pobres. E a pessoa é capaz de fazer isso sem amor. Oxi, como é isso? Pode fazer por uma religião, pode fazer para ser visto, pode fazer sem amor, pode fazer isso sem Deus, pode fazer isso sem Deus. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue, agora piorou, meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente, bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se vaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça. Falava hoje com meu amigo Erivaldo, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Quando eu li isso a primeira vez, incrédulo ainda, obviamente, mas depois de cristão ainda demorei. Acho que até hoje não entendo profundamente esse assunto. Mas eu dizia, de quem que ele está falando? Porque ele parece que, em algum momento, parece que ele está se referindo a alguém, que o amor tudo crê, que o amor tudo sofre. Eu falei, meu Deus, isso não tem nada a ver com o meu sentimento. Porque esse amor humano, ele inclusive acaba, ele tem fim. O amor humano é finito. É assim ou não é assim? Sim ou não? O amor humano é finito. Eu sempre conto a história de um homem que nós estávamos numa reunião lá em Curitiba, terra das curitibanas presentes aqui. E lá em Curitiba ele chegou para uma reunião caseira e ele chegou sem esposa. E eu perguntei, onde está a sua esposinha? Aí ele falou assim, fez aquele negócio, aquele choramingo. E no meio daquele choramingo, enquanto o pessoal fazia a refeição, ele falou comigo que estava mal, pensando em se divorciar, separar. E eu perguntei a ele assim, mas por que razão você quer deixar a tua esposa? E ele respondeu assim como todo incrédulo responde, o amor acabou. Falou assim na lata, o amor acabou. Não dá para seguir casado quando o amor acaba. Não, fiquei quieto. Aí começamos a reunião. E quando a gente começou a reunião, o Elcimar pegou o violão e começou a ministrar louvor. E por acaso, aquelas coisas do Espírito Santo, o Elcimar começou a cantar sobre uma música de Asaf. Porque o amor é o dom supremo. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. E o carinha começou a cantar. Ainda que eu fale, os anjos, e levantando mãozinha, eu só olhando para ele. Ele cantou, eu guardei aquele momento. No final da reunião, eu chamei de novo. Falei, queria bater um papo contigo de novo. Volta aí. Ele voltou. Eu falei, filhão, deixa eu fazer uma pergunta. Nós iniciamos essa reunião falando sobre o amor. Claro que eu aproveitei aquela abertura do Elcimar e segui tocando o assunto. Entrei por ali falando sobre o amor. Falei, você crê realmente que Deus é amor? Ele, claro, pô, Francão. Deus é amor. Eu falei, tá bom. Então Deus é amor. E como é que você falou
que o amor pela tua esposa acabou? Deus acabou para você, na tua vida? Aí ele ficou sem resposta, ficou procurando. Eu entendo a confusão do cara. Eu perguntei mesmo para ele processar, para ver se ele enxergava o que ele estava dizendo também. Eu entendi a confusão dele. Como ele entendia amor com base no sentimento humano, e o sentimento humano é igual a bolsa de valores, hora está em alta, hora está em baixa, hora você quer muito, algum momento você não quer nem ver, então o amor é assim, humano. Então ele, de repente, naquele momento de crise com a esposa, alguma briga, alguma bobagem que falaram, ele fechou o coração, o amor acabou. E eu falei que não. Ele falou assim, não, Deus, não, o amor não acabou, não, o amor não acaba, né? Aí começou a dar cabeçada ali sozinho. E eu expliquei ele, mas ele pode ter acabado dentro do teu coração. Aí assustei ele. Ele, como assim? Eu falei, claro, o amor é um fogo. É a presença do Espírito Santo em nós. Paulo diz aos Efésios, não entristeça o Espírito Santo. Vai dizer aos Tessalonicenses 5, não apaguem o Espírito Santo. Então nós temos o poder de entristecer o Espírito Santo e temos o poder de apagar o Espírito Santo. Claro que a gente não faz isso de forma deliberada. A gente não faz assim, hoje eu vou apagar o Espírito Santo, hoje eu vou entristecer. A gente não faz isso. Mas a gente faz isso. Gente, é impressionante. Nós fazemos isso achando que estamos, vou falar isso muito despacio, como hablam los irmãos. Nós fazemos isso achando que estamos resolvendo um problema com um irmão. Como assim, Fran? Pega a tua Bíblia e abre em 1 João 3,16. Eu falei aqui ontem de 1 João 3,16. Disto conhecemos o amor que Cristo deu sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Eu falei que a cruz estava ali atrás daquele véu. Lembra que eu falei isso? Que João usou essa figura? Vocês lembram disso? Mas o 17 diz outra coisa. 1 João é uma carta de João, está lá no final do Novo Testamento. O 17 vai dizer assim, vou tentar parafrasear o 17 para vocês aqui. Se você tem recursos desse mundo, tá? Tem recursos, e você vê teu irmão passando necessidade, e você fecha o coração pro teu irmão. Aí João pergunta assim, como que o amor habita nessa pessoa, nesse coração? O amor não habita num coração fechado, ele não habita. Então, o assunto ali é um assunto simples. João usou a coisa mais simples do mundo. Um cara em necessidade e você com recursos para ajudar e você não ajuda. Mas se você pegar essa experiência para a vida, você pode dizer assim, o que eu tenho que eu posso te dar? Porque o próprio Pedro e João disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Então, o cara estava pedindo esmola e Pedro e João deram para ele muito mais do que esmola, deram saúde para ele, né? Um milagre aconteceu na vida daqueles caras. Mas todos nós temos algo para dar, você crê nisso? Sim ou não? Olha, isso é tão sério que Jesus falou que o que tem, ao que tem será dado. E aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, quem diz que não tem, vai perder o que tem. Porque todos têm. Porque você não tem como tirar de alguém que não tem. Jesus falou, até o que você tem, você vai perder. Então, o que tem, vai ter mais. Mas o que não tem, até o que tem, perde. Então, todos têm alguma coisa. Vamos pensar que tem alguém do teu lado necessitado de algo que você tem. Eu não estou falando de riqueza, estou falando do que você tem. E a hora que você fecha o coração para essa pessoa, e por que razão você fecha o coração para essa pessoa? Você fecha o coração para essa pessoa por várias razões. Esse caso aqui pode ser até um motivo político. Esse cara é de esquerda, costão. Esse irmão aí quer mamar na teta. Vai trabalhar, vagabundo! Acabou. Fechou o coração para o irmão. Ao fechar o coração para o irmão, você fechou o coração para o irmão? Legal. A pergunta de João é como o amor vai morar nesse coração, nessa cadeia que você armou? O amor não habita. Por que aí? Por que não? Porque ele é como uma chama. A chama precisa oxigenar. Ele é comparado a um fogo. Por isso que Paulo diz, não apague. É um fogo que tem que estar queimando na gente. Por isso que Jesus fala assim, o amor de muitos esfriará. Não deixe o teu amor esfriar, pô. Não permita que o amor dentro de você esfrie. E como é que eu permito esfriar? Eu vou apagando. Mas como é que eu apago, Franco? Você apaga de várias maneiras. Tu começa entristecendo ele com as tuas maluquices, tuas gritarias, tuas confusões, teus barracos todos que você vai arrumando aí. Isso entristece o Espírito Santo. Mas para piorar a situação, a hora que você fecha o coração para alguém, aí abafa ele. Aí não tem como morar. Mas você segue falando em línguas, segue profetizando, você segue com os teus dons todos. Porque aí Paulo vai dizer ainda que eu falo em língua dos homens, dos anjos. E se não tiver amor, como é que alguém pode não ter o amor? Pode não ter o amor. Porque os dons são irrevogáveis. Você pode seguir com os teus dons e já ter afogado o Espírito Santo há muito tempo. Pode. Você, é comum, infelizmente não é normal, mas é comum
Você vê homens no púlpito pregando sem o Espírito Santo, de verdade. Como assim? De verdade. O cara está atolado no pecado, amarrado, enclausurado nas trevas lá, nos laços do diabo, falando de Jesus, lindo e maravilhosamente, segue falando, porque tem o dom da palavra. Não muda. O carisma segue com ele. Mas você fala assim, pô, mas como é que esse cara estava vivendo em pecado? Querido, se ele estava vivendo em pecado, apagou dele o principal, o amor. Apagou o principal. Porque se ele seguiu batendo ali, afogando, fechando, ele vai... Se ele entrou em trevas, ele está afogando, ele está apagando o Espírito Santo, pô. Entristecendo o Espírito Santo. Ele está fazendo alguma coisa contra o Espírito Santo. Em primeiro lugar. Você quando adultera, por exemplo, você, antes de trair a tua esposa, teu marido, você está traindo o Espírito Santo. Você machuca primeiro o Senhor. Sempre vai ser assim, irmão. E aí você pode seguir com teus dons. Diga assim, ele vai dizer, serei como símbolo, como um bronze que soa. O que é um bronze que soa? Ele falou, meus dons, ainda que estão ali, são ineficazes. Um bronze que soa você está falando, você está comunicando, mas aquilo não está produzindo vida, porque é ineficaz. O dom está lá, mas não está produzindo aquilo que Deus espera que produza. Ineficácia é isso. Se você pega uma corneta, toca um som, pá, pá, pá. Ó, se eu pego aqui uma corneta, pá, 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 pá. Se você não conhece esse toque, isso não significa nada para você. O cara que conhece o toque tem significado para ele. Para o civil, isso é ineficaz. Para ele, não. Mas para o civil, isso é ineficaz. Ineficaz. Pá, 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 pá. Caramba, o que esse cara está cantando? Nada. Paulo compara, inclusive, o falar em línguas sem interpretação a isso. Falar em línguas sem interpretação é um toque de um instrumento que você não entende nada. Tu não sabe se vai para a direita, para a esquerda, meia volta, ombro, arma, apresentar a arma, tu não sabe nada. Então, ineficaz para você. Então, ele está falando da ineficácia sem o amor. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, olha a profecia, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar monte, se não tiver amor, nada serei. Opa! Agora, a coisa, além de ineficaz, agrega esse nada serei aí para você. Além de ser ineficaz, pega um sinônimo bom aí, para quando você faz algo que, na verdade, não tem nenhum valor real para você. Então, não é só ineficaz, é uma coisa sem valor pessoal, não te serve para nada. Como assim? Não, nada serei, pô. Então, o que eu estou fazendo não vai produzir nada na minha vida. Com toda a profecia, com todo o mistério, com toda a ciência. Mas por quê, Franco? Porque sem o Espírito Santo, isso não vai te produzir absolutamente nada. Não é à toa que Jesus falou, naquele dia muitos dirão, em teu nome expeli demônio, curei enfermos, em teu nome fiz maravilha, você aparta de mim que eu não conheço você. Gente, não se engane. Porque uma coisa é você ser enganado por um líder. Outra coisa é você se auto-enganar. Eu acho que o auto-engano é a pior desgraça que existe. Porque o auto-engano vai te levar para a sepultura. Estou te falando de boa. O auto-engano vai ficar contigo até o dia do juízo. Jesus está falando isso. Porque você tem certeza que no dia do juízo, quando Jesus sentar no trono, chamar você, tu vai ter uma boa conversa com ele. Não, vou chegar, mas eu fiz um monte de coisa para Jesus. Vou chegar lá, vou convencer ele. Vou convencer Jesus que ele está errado. Ele se equivocou. Aí a minha senha deram para outra. Alguém me enganou, estou no lugar errado. Mas quando ele chamar, ele vai dizer, eu não te conheço. Mas como não me conhece, ele conhece todo mundo? Não, deixa eu te explicar. Conhecer aí não é saber, conhecer é experimentar. É a mesma palavra usada quando José casou com Maria, mas não a conheceu até que ela desse luz a Jesus. Ou seja, enquanto Maria estava grávida, José não coabitou, não experimentou, não teve relacionamentos com Maria sexuais. Por quê? Porque Maria, grávida de Jesus, José não a tocou. Está escrito, não a tocou. Não chegou perto dela, nada. Depois, Jesus teve irmãos, Maria teve filhos e filhas. Mas antes disso, não. Mas qual é a palavra usada ali? Não a conheceu. Então, quando Jesus fala assim, eu não te conheço, é porque conhecimento nesse sentido depende de dois. Não depende de um. Depende de dois. Quando você, que é solteiro, se liga, casa, dentre as tuas muitas responsabilidades, você passa a ter uma dívida conjugal. Como assim, Franco?
o teu corpo não é mais teu, é do teu esposo. O corpo da tua esposa não é mais dela, é teu. Está escrito. Então você não tem mais domínio sobre o teu corpo. Por isso que sair desse relacionamento é adultério. Porque você está entregando algo que não é teu para outra pessoa. Nem te pertence. Então, o Senhor abençoou aquela aliança, consagrou. Você entende ou não? Mas se você se nega a entregar, se nega, o que pode acontecer em algum momento, a pessoa se negar a entregar. A vida conjugal quebra. Por quê? Porque esse tipo de conhecimento depende de dois, não depende de um. Vocês concordam comigo ou não? Então, quando Deus fala assim, eu não te conheço, não é porque eu não quis te conhecer. Eu quis te conhecer, pô. Eu quis me relacionar contigo profundamente. Você que não quis, você que desprezou esse conhecimento, você que desprezou as experiências que eu poderia te dar, você que desprezou. Então, quando ele fala assim, aparta de mim que eu não te conheço, claro que ele sabe quem é você, sabe quem sou eu. O problema é que eu não me entreguei a um relacionamento profundo com ele, eu não fui fundo com ele, então não deixei ele de verdade ser conhecido por mim e ele me experimentar também, me provar. Quando a gente prova a vontade de Deus, a gente experimenta a vontade de Deus. Você diz amém ou não? E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Ineficaz, sem valor, sem resultado. Sem amor, é assim. Mas você pode seguir fazendo, com teus dons. Por que Paulo chegou aqui? Eu vou dizer por que Paulo chegou aqui. Porque ele está tratando de uma igreja dividida. Carnal, infantil, que não cresceu. Lembra que ele começa a carta dizendo isso? Vocês são crianças, são carnais, vocês estão brigando. E cada capítulo dessa carta parece que ele está tratando de um problema. Misericórdia. Olha, irmãos, a gente só sabe que é a igreja porque em nenhum momento Paulo deixa de dizer que é a igreja. Porque parece tudo menos uma igreja. Os caras brigavam até por causa dos dons espirituais. Eles eram tão carnais. Eles tinham um problema entre irmãos, levavam para uma causa, levavam para um cara iníquo julgar, um juiz incrédulo julgar. Eles se embriagavam na ceia, eles comiam, não esperavam uns pelos outros. Vai vendo, tinha uma moralidade sexual lá que não era tratada. Tinha um cara que tinha relação sexual com a madrasta dele e ficava no meio da igreja, I love you, meu bem. Todo mundo deixando a coisa fluir como se estivesse cheio da graça. Ele falou, vocês são soberbos. O que mais que eles tinham? Eles eram divididos, um era de Apolo, era de Paulo. Eles eram cheios de confusão. Não tem um capítulo que Paulo não diz alguma coisa. Aí os dons espirituais brigavam por causa dos dons. Uns se achavam muito porque tinham muitos dons e outros se achavam quase nada porque tinha poucos dons. Era um rolo. A ceia do Senhor, ele falou, não é a ceia que estão tomando. Não é a ceia. Por isso que tem no meio de vocês fracos, doentes, tem até os que dormem. Por quê? Porque vocês não discernem o corpo. Vocês comem pão e cospem o irmão. Estou parafraseando, tá? Estou dando o sentido que ele dá em Coríntios 10, que ele fala, embora sendo muitos, somos um só pão. Depois ele fala da ceia. Claro, quando eu como o corpo de Cristo, eu como de você, que é meu irmão. E eu não posso comer o corpo de Cristo, ter unidade com o corpo, com a igreja e não querer você. Aí, aqui em Romanos 15 também Paulo vai dizer isso, que a gente deve acolher uns aos outros, como Cristo nos acolheu. E acolher ali pode ser engolir. Por isso que a gente usa a expressão muitas vezes, não engulo fulano. Fulano, ó, não passa na minha garganta. Ó, e o chileno consegue fazer a coisa pior. Eu soube agora no novembro. Ele diz assim, uma expressão assim, eu mastigo, mas não engulo. Quer dizer, ele até te mastiga, assim. Mas não engole você não, ele só te mastiga. Eu falei, você faz isso com a ceia, brother? Mastiga e não engole? Como é que você faz com a ceia? Porque acolher o irmão é literalmente deixar o irmão entrar no teu coração, na tua vida. Não é na tua casa não, pô, na tua vida, no teu ser. É você acolher mesmo, aceitar mesmo. Por mais que a gente cante lá, né? A gente canta aqui, cantou poucas vezes, mas é uma canção aqui, é o nosso hino nacional. Sonda-me, Senhor, e me conhece, né? Tá? A parte do refrão diz que você quer ser usado. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, abrigo no deserto. Abrigo é lugar de acolhimento, é lugar de receber, é esconder alguém, é guardar alguém, é proteger alguém em você, dentro de você, como Cristo fez com a gente. Você diz amém ou não? Aí depois ele vai dizer, o amor é paciente, é bondoso, ele está descrevendo alguém, gente. Ele está falando de alguém, não há de ciúmes, não se vaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. Sabe que se ressentir do mal, não sabe? Você sabe? Ressentir
A palavra é sentir de novo, sentir novamente. Sabe quando você pega aquela ferida e fica ressentindo ela? Eu costumo dizer para os irmãos, ferida usada não pode ser curada. Toda ferida nossa que a gente usa para algum benefício, Deus não cura. Por isso que ele perguntou para o cego, o que você quer que eu te faça? Eu demorei para entender esse mistério. Jesus, um cego se aproxima dele e ele pergunta, o que você quer que eu faça? Meu Deus, eu lia isso dizendo, meu Deus, o cara quer ver. Não é verdade. Eu vou dizer como eu descobri isso da pior forma possível. Fonseca, lá em Marechal Hermes, evangelizando um cara. E o cara estava doente, pedindo esmola. E eu falei com ele, Fonseca, vocês conhecem Fonseca? A gente agarrado ali, Fonseca ainda jovem. A gente falando de Jesus, eu falei assim, você crê que Jesus pode te curar? Ele, creio. Podemos orar por você? Ele, não. Eu falei, oxente, por que não? Ele falou, se eu for curado, como é que eu vou ganhar meu ganha-pão aqui? Acaba meu ganha-pão, pô. Gente, na hora eu entendi a pergunta de Jesus para o cego. O que você quer que eu faça? E eu peguei esse princípio e levei para a vida. Por quê? Porque eu vi que na vida é assim. Tem gente que tem uma ferida. Ah, meu marido me massacrou ali. E usa aquela ferida a vida inteira, inclusive contra o marido, para manipular o marido, para ter o marido mansinho, qualquer coisinha. Lembra aquele dia? Como é que essa ferida vai ser curada, mano? Como? Não tem como curar essa ferida. Essa ferida vai ficar aberta, tu vai levar ela pro túmulo. Vai levar pro túmulo. Ferida que você espiritualiza, usa, manipula as pessoas, vitimiza. Aquele dia. Para de vitimizar. Ferida você tem que levar para Deus para ela ser curada. Para ela ser curada, para você dizer, Senhor, eu quero cura. Eu quero ser curado. Eu quero ser livre. Eu quero ser pleno. Eu quero crescer, eu quero desenvolver, eu quero prosperar, eu quero avançar, pô. Você diz amém ou não? Eu quero ir adiante. Eu não quero ficar tacanho aqui, medíocre. Para de história, mano. Para de história. Você para com isso, deixa disso, abandona isso. Isso não vai te levar para lugar nenhum. Você diz amém ou não amém? Então, ele não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça. Ele não se alegra com a justiça. Falando de justiça, estava conversando hoje, também mais cedo, às vezes a gente não entende bem a justiça. Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, a igreja em Éfeso, ele, no meio da carta, ele vai usar uma palavra chamada axio, que deu origem a axioma. E ele diz assim, ele começa a explicar quem é você em Cristo. Ele dá a tua identidade, que você foi abençoado por toda a sorte de bênçãos espirituais na região celestial. Você foi predestinado para ser santo. Você está sentado com Jesus na região celestial e vai dizendo quem é você. Isso tudo Jesus conquistou para você. Aí coloca um peso. Isso aqui é pesado, colocou o peso. Ó, tudo isso Jesus te deu. Agora ele vai dizer assim, viva da maneira digna do Evangelho, da maneira digna daquilo que você é. O que é Axios? Os mais antigos vão ter isso mais fácil, os mais novos talvez só se vê um filmezinho aí e aprende. Antigamente, na balança, a balança do seu Zé, na padaria, sei lá, na quitanda, uma balança lá, você pedia assim para ele, aqui, seu Zé, eu queria meio quilo de café. Então ele pegava um peso de meio quilo e colocava do lado da balança. Pimba. Meio quilo. E desse lado aqui ele botava um saquinho aberto, pegava lá num sacão maior, ia derramando aqui, esperando o quê? Que aqueles ponteiros se encontrem. Aquele encontro dos ponteiros é axio. É aquilo que Paulo está dizendo, que tem que haver um axio. Você tem que viver da maneira digna de tudo que Deus fez por você e faz em você. Isso também tem que ser feito através de você. Isso também tem que acontecer. Isso é justo. Isso é que é justo. Justiça, com dois elementos distintos, diferentes. Aqui você tem meio quilo. E aqui você tem café. Mas quando ele vai pim, daqui a pouquinho ele para. Ele para e diz, esse café que está aqui corresponde a esse meio quilo que está aqui. Isso é que é justiça. Por isso que a justiça também, eu acho que muito advogado não sabe disso, talvez nenhum juiz saiba. Mas a justiça é para dizer que é exato, que é um peso exato. Não passou nem para cima nem para baixo. É exato. Isso é justo. Por isso que eu falei que Laurinha, quando era pequenininha lá, que a tia falou não vai sair, ela disse, isso não é justo, isso não é justo. Porque ela está reclamando, dizendo que não era justo. Todo mundo acha que não é justo alguma coisa. Mas eu também li com vocês aqui, acho que termino lendo agora, 2 Coríntios 5. Vocês lembram de 2 Coríntios 5? Guardaram 2 Coríntios 5? Ou não guardou, guarda, mano. Guarda para a vida. 5,15. Porque, olha só, ele vai trazer aqui um axios. Ele vai dizer assim, olha só, ele morreu por todos.
Ele morreu por todos, não foi só por mim, por você, ele morreu pelo Frank, pelo João, morreu por todos. Pô. Você duvida disso? Ou morreu só por alguns? Por todos. Ele morreu por todos ou só por alguns? Ou você é aquele cara que crê que Deus ama uns e odeia outros? Você não crê nisso, né? Você crê que Deus amou o mundo? Ah, que bom. Então ele morreu por todos. Ele morreu por todos por quê? Para que os que vivem, aqueles que alcançaram vida por meio de Jesus, não vivam mais para si mesmos. Isso é um padrão justo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então o que Deus acha justo? Deus acha justo que você que estava morto nos seus pecados, nos seus delitos, estava morto. O que é justo para Deus? Justo é você que estava morto, Jesus te deu vida. E agora ele espera que você viva um axios, viva de acordo, de maneira justa, digna do Evangelho. É justo, é digno. Ele não está exigindo de você mais, mas ele também não aceita menos. Ele está querendo só que seja compatível. Ele só quer dizer, eu te dei o meu espírito, o que tu vai fazer agora? Eu derramei o meu amor no teu coração, o que você vai fazer agora? É isso, o drama é esse, gente, entendeu ou não? Entendeu? Esse é o drama, não tem como ficar escondendo, vitimizando, para de história, porque senão, e nem adianta ficar ostentando dom. E a igreja de Corinto ainda apresentava isso para Paulo, era uma igreja cheia de dons espirituais. E ele falou assim no capítulo 13, eu agora vou mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. Eu vou mostrar para vocês um meio excelente. O que é um meio excelente? Caminho é mídia, é meio, é a forma, é o meio. Eu vou mostrar para vocês um meio excelente. Aí ele começa a falar do amor. Ele começa a explicar os dons que vocês têm, que vocês receberam, eles são bons, são de Deus. Mas sem a presença do amor, é ineficaz, é sem valor, sem resultado. Não vai te produzir nada. Sem a presença dele. É um apelo para a igreja de Corinto ser cheia do Espírito Santo. É um apelo para eles entenderem que tudo é o amor. Agora ele explica também que não é o amor humano. Ele está dizendo que não é o amor humano, é o amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo suporta, que tudo espera. É outro tipo de amor. Ele está dizendo, gente, isso aqui não é o amor que você conhece. Não é aquele amor que vitimiza, não é o amor que chantageia, não é o amor que escraviza. Não é o amor que prende a pessoa e fica lá. Não, é o amor que liberta. Não é o que escraviza, é o que liberta. Não é o amor que acusa. É outro amor. É outro tipo de amor. Você pode confundir com o amor humano? Pode. Mas esse amor, eu te falo, não tem nada a ver com o teu sentimento. Sabe aquela coisa dolorida do pastoreio? Eu vou te falar qual é. É quando você está tratando um assunto e aí alguém diz, mas tu não sabe o que eu estou sentindo, pastor. Não, porque você fica cheio de compaixão, mas tu fala assim, meu bem, eu não sei o que você está sentindo, mas o tema não é sentimento, o tema é fé. Você não vive por sentimento, você não vive. Deus sabe exatamente o que você está sentindo. Eu não sei, Deus sabe, mas Ele quer que você viva de outro jeito. É outra, a vontade de Deus é outra. Sabe aquela mulher que está cansada do marido, quer ir embora porque o marido é chato, é sei lá o que lá. Aí diz, você não sabe o que eu estou sentindo com esse homem. Meu Deus, eu não sei de verdade. Não tenho a mínima ideia o que você sofre com esse homem, com essa mulher, com essa sogra. Eu não tenho ideia. Mas eu sei uma coisa do que Deus quer. E eu não vou dizer para você o que você tem que fazer, eu vou dizer qual é a vontade de Deus e você decide a tua vida. Você escolhe a tua vida. Decide. Estava com um cara também que queria se divorciar. Esse era outro, do mesmo grupo. Os curitibanos dão trabalho aberto. Do outro grupo. E aí a gente combinou de almoçar. Vamos almoçar. Essa foi muito engraçada. Mas pensa como foi. A gente começou a conversar. Ele me levou para um lugar, para um restaurante, para comer. Cara generoso ele. Empresário generoso. Mesmo lugar bom ali. Vamos comer. E chegou lá, ele começou, falei, qual é o problema? Ele fez uma lista da mulher dele, assim, sabe? Só de coisa ruim. Minha mulher não me respeita, ela toma decisões sem me consultar, minha mulher me atropela, minha mulher não sei o quê. Olha, Franco, sabe que outro dia, cara, eu cheguei em casa, aí eu soube que ela tinha marcado alguma coisa lá, eu recebi alguém, eu nem sabia, não fala nada comigo. Eu sou um zero, sou não sei o quê, começou a falar, terminou. Aí o que eu fiz quando ele terminou? Eu agreguei outras coisas mais. A tua mulher, além disso, é assim, assim e assado. Botei mais uns 3 defeitos, que eu via. Eu falei, agora tem um problema. Ele, qual é?
O problema é o seguinte, se eu sentar com a tua esposa aqui, ela também tem uma lista de defeitos teus. Ela tem uma lista. Você duvida? Ele, não duvido não. Eu falei, claro, quando dois seres humanos estão perto, são capazes de ver o defeito um do outro. Facinho, molinho, é molinho. Então, se eu sento com ela aqui, ela tem uma lista grande. Eu vou até adiantar alguns para você. Comecei a falar dele, dos defeitos que eu vi. Você é fraco, você, em algum momento, você se aproveita da liderança da tua mulher. Porque para alguns homens é conveniente algumas coisas, porque ele fica folgado. Você entrega a direção para ela porque é conveniente, aqui e ali. Foi mostrando os fatos para ele, ver aquela situação. E coisas que eu já tinha até conversado com ele. Eu falei, então, você também tem seus problemas. Aqui, todo mundo tem. Eu tenho, minha mulher tem, todo mundo tem. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você é um discípulo de Jesus? Ele sou. Tu tem certeza? Tem. O que um discípulo de Jesus faz? Ele segue Jesus. Eu falei, tá bom. Qual é a vontade de Deus pro teu casamento? Qual é a vontade de Deus? Ele sabia que eu tenho que amar minha esposa, que eu não quis estar na igreja, foi bem ensinado. Eu falei, tá bom, que joia, que você já sabe a vontade de Deus. Deixa eu te fazer a pergunta, o que tu vai fazer? Ô garçom, dá água. Só fiz essa pergunta, o que você vai fazer? E me entreguei com medo, de boa, nem me preocupei mais para a cara dele, ficava pensando, olhando, meditando. Falei, o que você vai fazer? É a escolha tua. Não sou eu que decido, é você que decide, meu velho. Você diz que é um discípulo de Jesus, diz que ama Deus, diz que o Espírito Santo está na tua vida, conhece a palavra de Deus, a vontade de Deus. Agora decide tudo, meu brother. Acorda, desperta tu que dormes e Cristo vai te esclarecer. Sai dessa situação, mas é você que decide. Pô. E seguir a vida, normal. Depois a esposa ficou curiosa. Como é que foi a conversa? Eu falei, não sei. Ela, como é que não sabe? Eu não sei, pô. A escolha que vai fazer é teu marido. Teu marido é que decide a vida dele. Eu vou saber o que ele vai fazer? Não, eu oro para que ele faça a vontade de Deus. Isso eu oro mesmo. E orei naquele dia. Eu falei, vamos orar aqui para Deus te encher de fé, de coragem, para você fazer a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus só quem pode fazer é você. Na tua vida é você, pô. Você que faz. E o amor, irmão, o amor está atrelado a essa obediência. Deus falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e pratica, esse é o que me ama. Você não ama quando você desobedece. Você ama quando você obedece. Mas como é que eu vou pegar você e agora tu vai obedecer a Deus? Como eu vou fazer isso? Tu acha que Deus aceita isso? Esse tipo de amor? Deixa eu falar uma coisa para você. A cruz que você deve tomar todo dia. Jesus falou isso, né? Tome a sua cruz. Sim. É uma cruz que eu devo colocar sobre os teus ombros ou você deve tomar ela? Vou fazer a pergunta. A cruz eu coloco sobre você ou você toma? Quem tem certeza disso? Então, que valor tem um pastor, um discipulador, um líder colocar a cruz de Jesus no ombro de outra pessoa? Que valor tem isso? Se Jesus falou, você escolhe, a cruz é uma escolha deliberada. A cruz não é imposta. Nem Jesus quer impor a cruz para ninguém, meu brother. Jesus não coloca a cruz no ombro de ninguém, não, meu brother. Vai lá e pega a tua, cara. E me segue. É uma escolha tua. Porque se eu coloco sobre os teus ombros essa cruz e quero te fazer andar, e os pastores, eu digo isso, eu apelo para os pastores. Os pastores são as almas mais cansadas que eu conheço nesse sentido. É a visão pai aflito, que quer colocar a cruz no ombro do filho e querer que o filho ande. Meu amado, teu filho tem que escolher a cruz. Eu tenho uma filha, que quando ela fez 18 anos, ela pecou seriamente, se afastou dos caminhos do Senhor seriamente, ficou um período longe. E naquele tempo, que para nós foi uma eternidade, mas foram alguns meses, para nós foi uma eternidade. Um dia ela falou, eu quero fazer o caminho de volta, pai. Eu falei, você tem certeza? Tu acha que eu aplaudi, levantei? Eu falei, não, cara, você tem certeza? Eu tenho. Você sabe que caminho é esse que você vai fazer? Você sabe como esse assunto vai ser tratado? Como é que você vai ser corrigido? Sabe de tudo isso? Sei. E ainda assim tu quer? Quero. Glória a Deus. É isso porque você não está tomando decisão por mim, você está tomando decisão por Deus. Por Deus. Sabe? É por Deus. Aquela história que às vezes o cara diz pro pastor que ele tem que amar a esposa dele por causa do ministério dele. Cuida bem da tua esposa porque você tem um ministério. Meu amado, isso não é amor. Isso não tem nada a ver. Você está falando por você. Não é por ela. Tudo que a gente faz por nós, por interesse próprio, não é amor. Não é amor. Por isso que não vale a pena corrigir alguém quando está machucado. Porque você vai lá por tua causa. Você não vai por causa da pessoa. Você vai por tua causa. Não vale a pena. Eu também conto essa história. A irmãzinha aqui, a gente estava lá. O marido estava na cozinha fazendo uma comidinha. Guardei para a vida. Fazendo uma comidinha e ela batendo papo. Toca o interfone, ela vai atender e volta de cara amarrada. Eu pergunto, tudo bem, filho? Não.
Houve algum problema, alguma notícia ruim? Não, é que fulana me chamou no interfone. Ah, fulana te chamou no interfone? Chamou. Aqui que tem um problema da irmã. Não, que essa menina é caloteira, pega dinheiro, todo mundo não paga, tal. Pai, começou a falar mal da garota. Mas sabe essas mulheres espertas pra caramba? Era essa irmã, era uma do tipo assim, muito esperta. E ela já sabia o que eu ia dizer pra ela. Aí ela falou, mas vou logo te falando, hein? Eu já andei com ela, já. Já arguí, confrontei ela, falei que ela estava errada, e eu fiquei quieto. Aí ela sacou que não deu o ensino completo, voltou com o ensino completo. Ó, e andei em amor, agregou em amor. Falei a verdade em amor, agregou eu quieto. Falei, que bom que você andou em amor com a irmã, que bom. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, desde quando essa irmã tá caloteando todo mundo aí, tá dando calote na galera? Desde quando? Desde que chegou entre nós. Tal. Desde que chegou entre nós, tá aprontando assim no grupo, e vocês... E por que você só andou agora? Porque agora foi comigo, né, Franco? Pegou dinheiro, não me pagou, eu fui lá tratar com ela. Aí eu falei, tudo menos amor. Se fosse amor, irmã, a hora que você viu essa garota enrolada nos calotes, você já teria ido a ela já. Inclusive, se você quer tratar de um caloteiro, a regra 001 é perdoar ele. Você já chega já dizendo assim, olha, aquele dinheiro que você pegou comigo, que você não pagou, também não precisa me pagar mais não, tá perdoado? Mas eu preciso te ajudar. Por quê? Porque você tem esse hábito. E começa a ajudar a pessoa. Para ver se ela sai daquele caminho. O amor é esse que não busca o seu próprio interesse. Vocês entendem o que eu estou falando, amor? Mas tudo isso parte de uma escolha. Quando você corrige alguém, é na expectativa de que Deus produz arrependimento. Você não coloca a cruz no ombro da pessoa. Deixa a verdade diante dela. E ela tem, inclusive, a opção de mentir para você. Ela tem essa opção também. Dá ela com Deus. Ela tem a opção de mentir. Tá bom, mas eu vou crer em você. O que você falar, eu aceito. Você aceita o que a pessoa diz, mas ela está diante do Senhor. E diante do Senhor, ela não tem como escapar. Amém? É ela com o Senhor dela. E para Deus, ela precisa tomar a cruz, se ela quiser, de fato, seguir. Assim terminou minha conversa no restaurante com meu irmão, graças a Deus, que ele tomou a cruz dele mais uma vez, não desistiu. E seguiu o casado. Está casado até hoje, graças a Deus. Ela está até em outra cidade, mas segue casado. Para a glória do nome de Jesus. De vez em quando a gente se encontra em algum canto desse planeta aí, e a gente conversa, e a gente lembra esse papo, e eu dou aquela animada nele, e aí, como é que tá? Não, tá a cruz na frente. Não dá para ser diferente, falei, não dá. Porque o homem que ama a sua esposa, ele se consagra a Deus por ela. Ele toma a cruz, segue Jesus e vai. E honra a aliança dele até o último dia. É assim que é. Isso, claro, como é que eu vou conseguir fazer isso? No poder do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo não somos nada. Amém? Somos ineficazes sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a gente não consegue nada. Sem o Espírito Santo a gente está falido, a gente está destruído. Sem o Espírito Santo a gente não consegue. Mas com o Espírito Santo nós conseguimos tudo. Com ele somos mais do que vencedores. Vocês dizem amém ou não? Tudo posso naquele que me fortalece. Ele é tudo para nós, ele é um tesouro maior, ele é a bênção maior. E aqui eu quero encerrar. Acho que eu passei muito mais dos 25 minutos, mas vocês merecem. Amém? Vamos orar? Quem quer orar? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, queremos te render graças no nome poderoso de Jesus, por esse amor que nós não sabemos falar sobre ele, não há como explicá-lo. Ele é tão alto, tão profundo, ele é largo. O cumprimento dele a gente não alcança, Senhor. Mas em algum momento a gente crê que ele é real. Como diz João, nós temos crido no teu amor, Senhor. O teu amor para nós é um ato de fé, Senhor. Mais do que nos sentir amados, nós cremos que somos amados. Na verdade, nós cremos que fomos amados lá na cruz, quando Jesus se entregou por nós. E desde esse tempo que nós temos visto esse amor em prática na nossa vida, Pai. Ora nos animando, ora nos levantando, ora nos consolando e em algum momento também nos corrigindo, Pai, porque o teu amor é tremendo, Senhor. O teu amor excede realmente. E nós precisamos ser cheios desse amor prático, Senhor. Desse amor que o mundo não conhece e que a igreja também vacila, Pai. Que a igreja se deixa e se permite, Senhor, se contamina com o amor do mundo. Mas, Senhor, que Tu nos purifica a cada dia e nos faça querer mais do Teu amor todos os dias, Pai. Pai, inclusive, toma emprestado aqui a oração de Paulo, Pai, para pedir que Tu, Senhor, nos dê a dimensão exata desse amor, tanto na altura quanto na profundidade, largura e comprimento. Ajuda-nos a compreender o Teu amor, a mergulhar no Teu amor, porque nós sabemos também, Pai, que não venceremos essa batalha sem o Teu amor, supremo amor. Então nós oramos assim no nome de Jesus.